Olá, de volta para nossa última de 4 aulas sobre as tantas repúblicas desse país. Hoje a gente vai falar da República Oligárquica. Muito bem, Segunda República, a República Oligárquica, do café com leite, dos coronéis. Vai durar de 1894 até 1930. E por que ela tem tanto nome? Ela tem crise de personalidade? Não, é porque vocês vão encontrar todos esses nomes pelos vestibulares aí afora. Se vocês virem falar de coronéis, saibam que a gente está falando da Segunda República. Se vocês ouvirem falar de café com leite, saiba que nós estamos falando da Segunda República. E também, se vocês ouvirem falar de oligarquia, o poder na mão de poucos, tá? Um termo que é cunhado desde a da Grécia Antiga, também estamos falando de Segunda República. Tudo isso porque são os latifundiários, principalmente os latifundiários de São Paulo, café, e Minas Gerais, gado leiteiro, que vão tomar a frente nesse período da República. Vamos ver o que acontece. Política. A política que nós vamos ter é a política do café com leite, como eu acabei de explicar. Mas é importante fazer uma ressalva aqui. Muita gente acha que só vai ter presidente mineiro, só vai ter presidente paulista. Não, gente. A gente vai ter pessoas ligadas ao Partido Republicano Paulista, pessoas ligadas ao Partido Republicano Mineiro. Lembrem-se que Titio Getúlio era gaúcho. Então não é necessariamente o local que você nasce, mas os acordos políticos que você faz. A alternância no poder. Uma hora tem alguém do café, outra hora tem alguém do leite. Às vezes se repetem, gera um problema grande ali. É o que vai gerar, por exemplo, o golpe de 30. Mas isso a gente estuda mais para frente. Mas geralmente tem uma alternância ali no poder para agradar todo mundo e não causar maiores problemas. Outro traço da política é a política dos governadores. Do que eu estou falando? Eu estou falando de uma política de troca de favores. O governo federal vai trocar favores com o governo estadual, vai cobrar favores do governo estadual, que vai pedir uma troca do governo federal. Tá? Troca de carícias, de carinhos. São amiguinhos, né? Então a gente tem a capital Rio de Janeiro que vai apoiar regionalmente as oligarquias, ou seja, os latifundiários, aqueles que têm o poder. Principalmente poder de voto, porque agora as pessoas votam. Quem votam? Os alfabetizados. Eu sou o coronel ali na região, sei que o Zezinho da farmácia sabe ler e escrever, sei que o Joãozinho da mercearia sabe ler e escrever, eu vou formando o meu curral eleitoral. Meus queridos, vocês vão votar em quem eu quiser. Porque se vocês não votarem em quem eu quiser, vocês não vão ter nenhum freguês na sua farmácia, vocês vão ter dificuldade em comprar coisas para vender na mercearia. E vocês podem perecer também, né? E o voto, ele era aberto. Você chegava numa salinha e falava, oi, eu voto no fulano. E aí tinha um jagunço lá do lado de fora que falava, não escutei. Aí você falava, fulano. Era assim, muito discreto, não é mesmo? Corria risco nenhum, né? Então era assim que funcionava no regime de coronelismo. E havia essas trocas de favores. Além do cara ter o curral eleitoral, ele pedia, ele fornecia esses votos pro governo central, falava, ó, eu tenho um curral muito grande, eu tenho um poder, né? Eu manipulo ali as pessoas, te interessa? Então é o seguinte, eu preciso de armamento, eu preciso de que fique aqui claro para mim que eu tenho um apoio do governo se tiver uma rebelião. Eu preciso de dinheiro, de financiamento. Ó, eu tenho mais dívida aí com o governo, dá para você perdoar para mim? É mais ou menos isso que era assim que funcionava, tá? Ainda bem que hoje, nos dias de hoje, não existe esse tipo de corrupção de venda de votos. Nos livramos disso, não é mesmo? Haha. Continua. Um outro ponto muito importante na política era o coronelismo e a corrupção eleitoral advinda dele, que eu já dei aqui alguns spoilers. Bom, o que é importante a gente falar do coronelismo? Eu vou fazer uma aula só sobre coronelismo, até porque eu gosto muito de ligar o coronelismo à situação atual. Então, a gente ainda tem muito coronelismo em alguns locais do nosso país, locais de campo, vamos dizer assim, não tão urbanizados. Em contrapartida, na zona urbana, a gente tem outros tipos que se assemelham muito ao coronelismo, né? Tipo, ai, que milícia, né?
Então isso fica para aula de coronelismo. É um bom momento para você se inscrever no canal e saber o que vai vir pela frente. Que essa, já falei, encerra a nossa última aula de República. Não assistiu às outras? Começa por Proclamação da República. Já vou deixar o card aqui para você. Bom, o coronelismo é o poder dos fazendeiros e dos latifundiários, tá? Além da aula específica, vamos falar um pouquinho sobre isso agora. A corrupção eleitoral, como eu disse, era o voto de cabresto. Compra de votos, votos de pessoas que já tinham morrido. Era muito grande a corrupção, além desse voto em aberto, tá? E o coronel, ele coordenava tudo isso naquela localidade dele, ele mandava ali. Além de que, um ponto importante para a gente falar é que o coronel, embora tenha esse nome, ele não tem nenhuma ligação com os militares, tá? Então, como é que eles conseguiam esse título de coronel? Lá atrás, ainda na monarquia, houve um período em que não existia um policiamento efetivo para todos. Então, o próprio rei vai vender títulos para algumas pessoas comandarem as suas próprias guardas, formarem a sua guarda de defesa, essas pessoas latifundiárias, e ele vai vender títulos. Quais são os títulos? De capitão, de coronel, acho que é marechal o outro. Capitão, coronel, marechal? Já confirmo. E o que acontece? O coronel é o título mais comprado. Fica ali num preço razoável. Mas tem capitão também, tá? E essas pessoas vão levar esses títulos pela vida fora e vão passar para o filho do coronel. O coronelzinho vai virar coronel também. Então já começa daí. Não é um título militar, é um título adquirido. E que ele faz valer a força desse título, principalmente no período da Segunda República, tá? Então fica aqui para vocês terem uma ideia do que é coronelismo e, como eu disse, aguardem a aula específica. Antes da gente entrar nas vertentes econômicas, conferido, capitão, coronel e major eram os títulos que estavam disponíveis para compra. Prosseguindo, situação econômica da República Oligárquica. Ainda era uma economia de agroexportação, baseada no café e na borracha, e pouquíssimas indústrias até 1920, tá? Crescimento industrial vai vir pós-Primeira Guerra, em 1920, com urbanização atrelada a ele e o movimento operário. Eu já citei isso na aula de República da Espada, vou deixar o card aqui também. Mas é assim, a partir de 1920, com a Primeira Guerra, há alguns movimentos de industrialização. Primeiro e principalmente, porque nós não vamos ter como comprar produtos dos locais que nós estamos acostumados a comprar. Porque não tem. A Europa vai ficar completamente arrasada, né, com a Primeira Guerra. Segundo, porque enquanto essas pessoas, esses países estão se recompondo, eles vendem os maquinários deles a preço mais barato e o Brasil consegue comprar. Isso é uma estratégia, inclusive, do Getúlio, em 1930, mas em 1920 a gente vai começar essa industrialização. Com a industrialização, muitos dos imigrantes que estavam aqui no Brasil vão trabalhar nas fábricas. Principalmente os italianos vão ter contato com ideais anarquistas e vão começar um movimento operário no Brasil, tá? Então a gente tem aí uma modernização atrelada a alguns problemas. A urbanização precoce, que vai gerar uma série de problemas, e como já gerou na Revolução Industrial na Inglaterra, porque no Brasil não geraria, né? E o movimento contato dos operários com algumas doutrinas que vão formar sindicatos e tentar lutar por seus direitos. Bom, Fund Loan. O que é o Fund Loan? Em 1898, deixa eu voltar com a minha carinha aqui. Em 1898, o Brasil já teve empréstimos e ele vai ter moratória. O que é uma moratória? É quando você não consegue pagar o empréstimo e você faz um empréstimo em cima do empréstimo, pagar esse empréstimo para continuar investindo, tá? Então, funding loan é mais ou menos isso. Funding loan. Funding loan. É mais ou menos isso, tá? É um empréstimo solicitado para ver se o país cresce e poder pagar as suas dívidas. Frustrada também. É outra tentativa frustrada de crescimento no Brasil, tá? Lembrem-se, é importante vocês irem entendendo esses caminhos para entender como que estoura a Revolução de 30. Tudo isso leva à descredibilidade do governo e ao apoio da população a essa Revolução de 30, o golpe de 30, tá? Muito bem, outro ponto, convênio de Taubaté. Gente, isso aconteceu em 1906,
1906, comecinho ali desse governo, dessa República, Segunda República. O que é o convênio de Taubaté? Bom, nós não estamos conseguindo vender café como nós gostaríamos. Já está começando a ter crise, né? A safra está muito maior e aí a gente vai ter que vender muito barato. Não está valendo a pena. O que a gente faz? Precisa descartar o produto, vir uma nova safra, ter um recuo, e aí a gente consegue vender por um preço melhor. Lembram dos favorzinhos trocados entre governo e províncias, né, e estados? Pois então, o governo vai fazer um favorzinho. Ele vai queimar toda uma safra de café, advinda de Taubaté, por isso o nome Convênio de Taubaté. Ele compra essa safra, não tem como usar, se ele vender, ele vai continuar gerando prejuízo para os cafeicultores, então ele vai incinerar, vai queimar essa safra, tá? Ou seja, o governo vai dar dinheiro para ele mesmo, já que a maioria das pessoas que arcavam, que pagavam impostos, eram os donos dos cafezais, tá? Mas queimando uma quantidade acentuada de café. Lembrando que o presidente na época era Rodrigues Alves. Outro nome de rua aí para vocês. Muito bem, como tudo que está ruim pode sempre piorar, a gente vai ter a crise nos anos 20. Vários motivos que levam a essa crise. Primeiro motivo, o movimento operário que eu já citei aqui. Então, só para dar uma ratificada no que eu já falei, tá? Há um crescimento urbano, os camponeses, quem trabalhava no campo, passa a vir trabalhar nas indústrias, nas fábricas, não existem leis trabalhistas, muitas horas de trabalho, muita exploração, faz com que esses operários passem a criticar as políticas da República Velha. Vão entrar em contato com teorias das doutrinas do século XIX, principalmente teorias anarquistas e comunistas também, e vão promover rebeliões. Rebeliões essas que vão ajudar a derrubar a República Velha em 1930. Vejam esse panorama para entender a importância que Getúlio Vargas vai dar, por exemplo, à carteira de trabalho, às leis trabalhistas, para se perpetuar no poder, tá? Outro ponto para a gente ver aqui, Semana de Arte Moderna de 1922. Algo que vocês estudam em língua portuguesa e literatura. Bom, alguns intelectuais da época, artistas, vão usar essa Semana de Arte Moderna para mostrar as suas obras que, na maioria das vezes, criticavam o regime republicano, principalmente o governo latifundiário, tá? Esse formato de oligárquico do governo, criticavam as influências americanas no Brasil. Então a gente tem, por exemplo, a exposição do Abaporu nessa época. O Abaporu é muito famoso, todo mundo tem que fazer o Abaporu na escola em algum momento da vida, né? Tarsila do Amaral. Quem não conhece, procura o Abaporu aí. Carlete, se achar o Abaporu, coloca o Abaporu para mim. E aí, eles vão criticar essa influência americana, né, e não a influência indígena, por exemplo, né, que é nosso berço cultural. Eles vão criticar a política oligárquica, essa relação do governo latifundiário e principalmente o conservadorismo carioca. Tá? Por isso que é uma semana realizada em São Paulo. Eles criticam muito essa elite conservadora carioca, lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, tá? Outra coisa que também vai vir a galope aí para a crise é o movimento tenentista. Muito bem, mais uma vez nós temos militares que entram em contato com ideias de outros países que estão emergindo, ou que já emergiram, já estão no ápice em outros países e querem fazer isso funcionar aqui no Brasil. Então são jovens militares críticos à corrupção do governo, à corrupção eleitoral. Muitos deles tomam contato com ideias marxistas, outros não, tá? Outros ainda com ideias liberais, mas eles se juntam em alguns grupos chamados colunas. Então a gente vai ter a coluna paulista, a coluna Prestes, a coluna do Forte de Copacabana, são todas colunas de tenentes que vão lutar, vão fazer movimentos querendo a modernização do país, a industrialização do país, o fim da miséria, o fim da corrupção na política, a transparência na política e no regime eleitoral, tá? Mais um problema aí
para os presidentes arcar. O que mais? Crise de 29, crise do capitalismo nos Estados Unidos. O que é a crise de 29? Vocês precisam de uma aula à parte, eu não tenho aqui, mas pode dar uma pesquisada, em breve teremos. Crise de 29 é a crise da superprodução. Os Estados Unidos, muito empolgado com a guerra e com a paralisação da industrialização na Europa, vai produzir, comprem. Só que vai ter uma hora que não tem mais o que comprar, meu querido. Principalmente porque volta a industrialização na Europa e não está mais exportando. Você não está suprindo mais um vazio. Esse vazio foi suprido lá mesmo. Com essa superprodução, essa especulação, essa bolha boom, estoura. E aí os Estados Unidos chegam à beira da falência. Inglaterra é arrastada também, e aí para de comprar borracha e café do Brasil. A gente perde 2 grandes compradores no momento em que nós já vivíamos uma crise interna. E por último, nós temos aqui a Revolução de 1930, que é o que acaba com a nossa República Velha. Como se dá isso? De um lado, a gente tem operários insatisfeitos e militares, principalmente tenentes insatisfeitos, que têm acesso a armas para se rebelar, tá? Do outro lado, e formam a Aliança Liberal contra a República. Do outro lado, nós temos latifundiários falidos com a crise de 29. Haja fogo para queimar tanto café, não tinha mais condições, tá? E aí vai se dar, através dessa revolução, o início da Era Vargas. Tema para o próximo vídeo. A gente se encontra numa outra ocasião. Gostou? Curte. Gostou demais? Compartilha. Quer receber mais aulas? Se inscreve. Até a próxima. Comenta se tiver dúvida.